Você ouve agora Recuperação. Apresentação: José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação. Uma boa tarde a todos, eu sou Gesualdo, um adicto também em recuperação. Gesualdo, meu irmão, vamos à oração? Vamos, com prazer. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. É isso aí, gente. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação. Quando eu falo alegria, alegria mesmo, entusiasmado, né, com a vida aí. Que viver, estar vivo, um milagre, é muito bom, né? A gente fala, não, estou vivo, olha. E o nosso assunto aqui é dependência química, que sempre assim, pode ser bom, mas pode ser ruim. Quando a gente fala de dependência química, droga, nós estamos aprendendo muito com isso, né? Hoje já, quando a gente fala desse conceito, dessa definição, é um transtorno mental, um transtorno de comportamento. Para a gente explicar bem essa complexidade, né, conceituou-se também chamar de uma doença, uma síndrome biopsicossocial, física, mental, social e, no conceito comum, no senso comum, biopsicossocial espiritual. Não é isso? Você vê nos grupos, o que é? Biopsicossocial espiritual. Não entrou ainda nos manuais médicos a palavra espiritual, mas como o ser humano ele sai do concreto, líquido, gasoso, etéreo, subetéreo, atômico, subatômico, nós temos vários tipos de energia em torno de nós. Essa parte espiritual da consciência, que não é matéria, ela se manifesta, ela está aí, né? E ela é, de alguma forma, ferida, atingida pelo uso da substância, mesmo no conceito, ó, transtorno mental e de comportamento. O comportamento fica dolorido. Muito legal. Mas não se fala dessa parte espiritual, desse componente espiritual. Não fala por quê? A ciência está exata, porque as sondas dela ainda não atingiram, não tem capacidade, poder. Nós não prestamos atenção nessa parte espiritual do ponto de vista científico. Você sabe, né, as pesquisas antigas, mais antigas, lá no começo, quando a ciência era muito ralinha ainda, muito fraquinha, então Charles Richer, Lodge, William Crookes, né, tentaram alguma coisa, mas veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e aquilo se apagou através da metapsíquica, aí aquilo foi sumindo, né? É acordado agora, em 1960, com a psicologia transpessoal, quando a gente começa a ver novamente a alma como o centro das atenções, né? Então, prestar atenção, dar uma olhadinha nessa parte espiritual é importante. E quando nós falamos de parte espiritual, existe a hipótese de trabalho da influenciação espiritual, do parasitismo, que é natural na vida. Todo mundo, de alguma forma, é parasita. Uma planta que se enrodilha em torno de uma árvore, numa forma natural de sugar a seiva daquela árvore para se proteger, para sobreviver, parasitando, é natural, é da natureza. As simbioses naturais. Quando chega no homem, a gente fala de influenciação espiritual, que é uma mentossíntese. Pensamento e tal. É disso que nós vamos falar hoje, relacionado com dependência química, um tema difícil. Não é porque você que está nos escutando é espírita que vai achar que é fácil. Não é. E quando nós falamos isso para quem não sabe ou sabe pouco, né, no geral leva para o lado religioso, do fanatismo, que é uma bobagem, né? Então hoje nós vamos conversar aqui sobre essas coisas, né? O ouvinte pode participar, Alexandre? Pode participar. Pelo telefone 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, pelo telefone 0800 979 5011. Nós também estamos ao vivo no Facebook, você pode entrar lá, digitar a Rede Boa Nova, nós estamos ao vivo e tem o WhatsApp. O WhatsApp é uma
ferramenta fantástica, né? Você pode ligar para o WhatsApp pelo número DDD 11 985759580. Repetindo, DDD 11 985759580. Eu estou aqui no computador, eu já pego sua pergunta e no segundo bloco nós vamos responder. Eu acho que a pergunta básica, ou a fala básica, né, o argumento básico aqui é, primeiro, nós temos que daqui para frente pensar que existe um mundo físico e um mundo hiperfísico, que quando você esticar as canelas, bater as botas, entrar no caixãozinho e tal, não aconteceu nada, morreu o corpo e você vai lá para o mundo espiritual, morar em algum local e a vida continua. A vida vai continuar. Então a tese principal é essa e que, agora vem a pergunta, o que é, na verdade, essa influenciação espiritual? Existe essa capacidade de um ser humano que está lá do outro lado, no mundo astral, no mundo hiperfísico, morando lá, influenciar numa pessoa que está aqui desse lado, esculpida em carne, que está na carne? O que é essa palavra obsessão, que é uma palavra que eu acho meio feio para explicar esse fenômeno? Existe essa possibilidade? Vou perguntar para o Gesualdo. O que é obsessão, né? Obsessão é uma influenciação persistente e negativa que um espírito exerce sobre um outro. Esteja ele desencarnado para um encarnado, esteja de encarnado para encarnado, e também acontece o contrário, de encarnado para desencarnado, por incrível que possa parecer. Porque nós temos um cérebro físico que está aqui na terceira dimensão, em que vivemos, o mundo das formas. Só que o pensamento, ele atua numa dimensão diferente. O pensamento, não o cérebro, mas o pensamento e a mente, não, eles usam e se utilizam do cérebro para se manifestar no mundo físico. Mas eles existem fora. A ciência já comprova um pouco isso, quando fala de mente fora do cérebro, né? Então é interessante pensar isso. Como a obsessão ou a influenciação espiritual, Zé Carlos, se dá pelos condutos do pensamento. Então, por exemplo, aqui você não sabe o que eu estou pensando, você não consegue ver o que eu penso, eu posso até te enganar. Eu estou falando de coisas que às vezes não condizem com o que eu penso, mas aos espíritos que também estão na dimensão do pensamento, eu não posso enganar. Porque o meu pensamento, ele fica meio que plasmado, como uma fotografia mental, que eu não posso esconder do mundo espiritual. Aí o que eu penso, eu atraio, não tem jeito. O homem é magnetismo puro. O pensamento também é uma força magnética. Então o que eu penso, eu atraio aquilo. Paulo escreve lá para os Hebreus que nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem. E quando ele fala dessa nuvem lá na epístola, ele se refere, ele fala na sequência, aos antepassados, Moisés, Daniel, Elias, Zacarias. Ele se refere a essa nuvem como esses que já haviam desencarnado. Eles estão por aí, pulando ao nosso redor o tempo todo. E atraídos pelo que pensamos. E é um processo esse muito natural, viu? Muito natural mesmo. A única coisa que nos difere dos seres espirituais que pululam ao nosso redor é um corpo físico, só isso. Só isso. É legal a gente escutar essas coisas para a gente poder refletir. Então, quando você, de alguma forma, aceita essa visão de mundo, né, você vai ver o quê? Que você está no corpo, você não consegue ver o mundo hiperfísico. Basicamente é isso. Porque quando a gente faz citações bíblicas, né, assim, aleatória, lá do passado e tal, é mais para a gente, nós estamos numa civilização cristã, mas nós podemos ter um olhar também científico. Um olhar científico da ciência, da física moderna, né, que fala que nós estamos dentro de um espectro eletromagnético, que na verdade são cores, luzes, frequência, ritmo, né? Se a tese de que existem inteligências, pessoas, consciência, pensamento contínuo lá do outro lado, será que há essa capacidade das pessoas do outro lado influenciarem as pessoas desse lado de alguma forma? Como o Gesualdo falou, por exemplo, ó, eu estou aqui, eu estou influenciando vocês na fala. O Gesualdo olha para mim, eu já sinto mais ou menos o que ele está pensando, ou então capto o seu gestual, sua mímica, e já me prevejo o que eu vou falar. Tá? Existe uma comunicação geral. Kardec fala assim, ó, vou fazer uma citação de 1868, né, da Gênese. Os espíritos são uma das forças da natureza, como o trovão nas pessoas, né?
Essa interação é natural, é que a gente vê com olhar, Jesualdo, a gente vê com olhar de bem e de mal. Como se os espíritos, a gente chama de espírito, quando eu morrer eu não quero que ninguém me chame de espírito. Sou gente, pô, entendeu? E a tendência é a gente ver como espíritos do mal. A tendência nossa é olhar como se fosse meio assim diabo, Leviatã, Beuzebu, que é uma bobagem isso. As pessoas estão encarnando e desencarnando toda hora, né? Toda hora. Então, se há influenciação, por que influenciam? Por que influenciam? A influência, a gente só pensa também quando fala em obsessão, persistência na influenciação para o mal. Mas tem um monte que faz para o bem. Aí já não podemos chamar de obsessão. Não é obsessão. Mas uma influência salutar. Né? Salutar. Quer dizer, quando é para o mal, mas não é bem para o mal. Não é bem para o mal. Eu perguntaria, por que o uso de álcool e droga, ele favorece essa ligação? Favorece. Favorece porque, primeiro, ninguém vira santo ou demônio porque desencarna. Continuamos quase que da mesma forma. E um pouquinho pior, Zé Carlos, porque quando estamos num corpo físico, os nossos desejos e vontades estão num patamar. Quando desencarnamos sem a presença de um corpo físico, essas vontades aumentam sobremaneira. E aí eu não tenho mais um corpo físico para satisfazer as minhas vontades. Né? Eu vou estar no mundo do pensamento. Então eu vou ser atraído, desencarnado, por aqueles que comungam do mesmo ideal, do mesmo pensamento que eu. Não é? Então eu tenho que me associar a alguém para poder sentir os prazeres daquilo que eu gostava, do álcool, da droga. Então eu vou me associar a alguém que usa. É óbvio isso. Porque ninguém nunca bebe sozinho, ninguém nunca usa droga sozinho. Né? Então existe uma infinidade de espíritos que não para de usar só porque desencarnou. Desencarna, a vida continua de uma forma quase que continuada. Né? E eu vou ser atraído pelo pensamento daqueles que usam. Né? Só que é assim, ó, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, fala, de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Dá a impressão, puxa vida, então eu estou à mercê de todos eles? Acho que não. Lógico que não. Quem manda é você, a última palavra sempre é sua. Então o corpo é seu, a mente é sua, você só se deixa influenciar de vez em quando. Por exemplo, eles não podem nos fazer mal nenhum. Os espíritos não nos fazem mal, eles só fomentam, atiçam, aumentam aquele mal que já existe em nós. Porque se associam com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos, o que vai acontecer? Esse mal que já existe em mim fica fomentado, aumenta. Quando a gente fala de mal, né, não é bem um maniqueísmo de bem e mal, porque o mal não existe. Né? Se a gente for olhar, ignorância, imperfeição, dificuldade de viver, busca errada de caminho, buscando prazer, é isso. E faz parte da dificuldade que a gente tem de viver. Mas tem uma coisa também, quando você usa droga, é fácil. Você vai num trabalho aí, por exemplo, você vai numa horda, numa grey, nas seitas fetichistas lá africanas, né? Sempre tem um produtozinho que eles usam para entrar em transe. Determinadas drogas psicotrópicas, elas facilitam o transe, nós precisamos saber disso também. Bebericagem, alguma coisa que cheira, o álcool, o tabaco, desde do homem coletor lá atrás. Lá atrás, né? Lá né? atrás, quando o homem começou a atávico, colher coisas. Isso é atávico e é normal e comum para os xamãs e o feiticeiro. Ó. Só eu que posso usar esse produto em determinado momento para mim entrar em transe. Eu posso afirmar uma coisa, eu posso afirmar que não dá para você falar de espiritualidade sem falar de substância psicoativa na história da humanidade. Justamente. Não tem como. Agora, quando você toma um gorozinho, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece no cérebro é você reduzir a sua vigília. As drogas são chamadas de psicodélicas porque elas expandem a mente. Então a parte cortical, a parte que raciocina, que toma decisão e controla os impulsos, já vai embora, já facilita. E você entra no quê? Naquilo que se chama, dentro do espiritismo, de passividade. Seus pensamentos se abrem, você tem ligações fáceis com
a espiritualidade. Só pra ficar- Uma outra coisa que também é agravante para facilitar é o adensamento do corpo astral. Por quê? Quando você bebe, por exemplo, o álcool ele fica com energia disponível e barata, você leva um tranco de energia. Então você imagine a plataforma de sintonia como aura eletromagnética multicolorida. Ela cresce. Isso daí, você olha na câmera aqui, ele mostra lá. Fica grandona a aura. Só que a consciência, o espírito que está gerenciando aquela aura, a aura não é dele. Sobra energia. A vida não admite nenhum tipo de desperdício. O que os espíritos querem com aquele cara que está tomando um gorozinho, na verdade, é justamente esse fluido vital, essa aura. Ele não sabe. Do outro lado, o coitado que tá ali colado, ele não sabe. O que ele quer é aquela energia vital que está ali para fortalecer ele. Por isso que ele cola no outro, para buscar energia como se fosse um parasita normal. O cérebro é somente o instrumento pelo qual o espírito se utiliza para se manifestar no plano físico. É um instrumento. E esse instrumento, se ele estiver deturpado, se esse instrumento estiver defeituoso por alguma substância que o alterou, a utilização do espírito por aquele instrumento não vai ser mais igual. Por exemplo, se você dirigir um automóvel cujo volante está bobo, sem controle nenhum, como é que você vai dirigir aquele automóvel? Você vai ficar andando como uma barata tonta, à torta e à direita, sem saber conduzir direito aquele automóvel. O cérebro, se ele estiver perturbado de alguma forma, por alguma substância que altere o seu funcionamento correto, o espírito não vai poder se manifestar de uma forma mais consciente e tranquila por ele. É normal. Não é? Então, é por isso que a gente fala de psicotrópica, atração pelo psiquismo, né? Tropismo, atração, psiquismo. Então é isso mesmo. O cérebro, como tem substâncias também químicas nele que atuam no cérebro, né? As outras substâncias de fora são atraídas por isso. Né? O desejo. E tudo isso facilita o quê? Facilita essa sintonia que vai se fazendo gradativamente. Até que queira ou não queira, à medida que você monta aquela rotina doentia, uma rotina de boteco, de biqueira, normalmente você já tem as companhias que, às vezes, elas são contínuas. E, às vezes, só em momentos propícios. O cara está trabalhando, o espírito não é bobo. Você acha que ele vai ficar lá no trampo do cara, trabalhando junto? Lógico que não. O que ele vai fazer? Ele vai esperar a hora que ele sai. O cara olha no relógio lá no mundo espiritual, tá na hora do cara ir. Porque a gente acha que é tudo mágico do outro lado, é esfumaçado. Não é. É concreto. A gente acaba de desencarnar, a literatura espírita fala isso. Você tem um corpo normal lá do outro lado. Lá tem tudo que tem aqui. A vida não é um processo sem solução de continuidade. Pouca coisa muda na gente. Aí, como o cara quer uma companhia, ele vai, cola e só fala, meu caro, quero beber, como está no livro Sexo e Destino. Meu caro, quero beber. Pronto, se estabelece essa sintonia. O espírito do outro lado é mau? Não, não é mau. Ele está dependente do álcool também. A tendência nossa é achar que ele é maldoso, que é vingança. A grande maioria desse tipo de obsessão é obsessão compartilhada por afinidade fluídica. Afinidade fluídica. Por quê? Fluídica. Porque você está bebendo e ele está querendo. Às vezes o espírito encarnado é bem melhor que o espírito que está desencarnado, mas quando ele bebe, ele entra na mesma frequência porque há um adensamento perispirítico. Ele fica mais pobre espiritualmente quando ele bebe. Aí entra em sintonia com um espírito mais atrasado que ele, que não precisava. Mas essa necessidade, esses espíritos vão ajudar ele, porque ele vai sofrer mais, e com isso vai haver um despertamento. Então os espíritos muitas vezes cumprem essa obrigação de nos tornar perfeitos. Esse bloco... Terminou? Terminou esse bloco. Está numa conversa boa, eu fiquei aqui quietinho ouvindo também, mas esse primeiro bloco chegou a hora do intervalo e você pode participar, ainda dá tempo do segundo bloco. Ligue 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Vamos ao intervalo, então. Essa calça já me fez muito feliz. Esse vestido eu ganhei, foi do
também os seus bons momentos. Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as casas André Luiz. Sempre que eu posso, eu ajudo. Se a roupa é boa, Leva pro Mercatudo. Olá, você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto. O processo de luto, toda perda implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo não haverá sentido. Com Cristo nós teremos respostas. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Bem, nós estamos de volta, é o segundo bloco do programa Recuperação e hoje nós estamos aqui falando sobre um tema difícil, né? Um tema difícil para aquele que não é espírita. Nós estamos falando sobre influenciação espiritual, que aparece verdadeiramente no senso comum, nas religiões, qualquer religião. Você vai no evangélico, não tem? Esse é um comentário que eu queria fazer, porque tipo, às vezes está falando numa especificidade pela natureza da rádio, mas você vai nos evangélicos, eles falam laço do capeta, espírito do mal, outros usam o nome legião. Quer dizer, tem vários sinônimos, eu diria que encosto, né? Coisa ruim, né? Capiroto, enfim, tem uma série de nomes e de falas que remetem à mesma situação. Olha, você precisa cuidar do corpo, mas a tua alma está doente e você está num lugar ruim, né? Agora, sabe o que eu acho mal? Eu acho ruim? É a gente pegar isso e transformar isso no grande problema, o que não é verdade. Qual é o problema dele? Não, ele está obsediado. Esse é o problema. Isso daí cria rótulo, faz com que nós alimentemos através dessa ignorância, dessa segmentação de achar que o problema é espiritual, da gente não olhar o outro lado. Criando o quê? Criando pessoas que não estão preparadas, imposição de mão, gritar expulsão de demônio, agora vai que você está curado, o que é uma bobagem. José, olha, quando uma pessoa está usando droga, nós temos que saber disso. Ninguém vai contra a ciência, ninguém... A primeira coisa é aquilo que está validado do ponto de vista científico. O Gesualdo vai e enche a cara, bebe durante anos. O que vai acontecer? A estrutura e funcionamento do cérebro dele modifica. A rotina dele está totalmente comprometida. Ele não bebe para rezar, os hábitos ruins estão totalmente disfuncional. Eu chego para ele e falo assim, ó, vai, te benzo, te curo, vai embora. A desobsessão, vai embora que você está curado. Uma bobagem, os hábitos dele continuam. A tendência é vir uma legião de outros. Tirou um, vem outro. Então, na religião, o que funciona verdadeiramente, como o Divaldo fala, primeiro,
Trata a parte física, trata a parte psicológica, a parte da família e a parte espiritual. Se você não fizer isso, fizer o inverso, vamos tratar da parte espiritual e vai embora, passa a ser um evento e não um processo. E o que a vida quer é que você tenha um processo de modificação de mores, de costume, de moral, do pior para o melhor. E isso demanda sacrifício e esforço. A lei do menor esforço, o simplismo não existe. Então, Gesualdo, eu pergunto para você, vou para a desobsessão ou vou para um local religioso onde vão tirar o espírito? Tirou o espírito, está livre do problema? Você já respondeu essa pergunta no seu comentário, né? Sai um, vem outros. Porque eu vou continuar atraindo com o meu comportamento. Se você não se modificar, nada muda se você não mudar. Não adianta você esperar mudança na vida se você continua fazendo a mesma coisa. Não tem jeito. Isso é científico, isso, né? O problema é tudo nomenclatura, né? Só muda os nomes, mas no fundo é tudo igual a situação. A ciência física, ela não fala, você falou sobre espírito, espiritualidade, ela não fala, não toca nesse assunto. Mas toca em assuntos que só muda o nome. Mente, estado mental, a mente fora do cérebro, pensamento, que é uma energia, mais mente, mais... Então, o mundo das ideias de Platão, tudo isso, o que muda? Os muda aconselhamentos, os livros de autoajuda, os 12 passos, o Sermão da Montanha, o Vadiavesta... Quando Jesus curava alguém, dizia, agora vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Ou seja, é você o responsável, você atraiu tudo isso, você fez tudo isso, não coloca a culpa nos espíritos, nos obsessores, são nossos irmãos. Então não adianta pôr culpa, a culpa é você que é dirigente da sua própria vida, o artífice do seu destino. Então mude de comportamento, você está ajudado, eu te ajudei, mas mude, não peque mais, não cometa mais desatinos. Gesualdo, deixa eu levantar uma bola aqui para você ver se você chuta, eu acho que você vai conseguir chutar. Quando você está usando droga, você tem um monte de comprometimento, tanto as crises que você criou dentro de casa, no trabalho, a sua cabeça está ruim, você tem hábitos perniciosos, você tem doenças mentais, transtornos mentais que agravam e complicam mecanismos de defesa, ambivalência, que dificultam o seu tratamento. Eu pergunto, a obsessão, a influenciação espiritual de outra mente complica o tratamento? Dificulta a pessoa a parar? Dificulta porque vem se associar a mim, né, Zé? Eu tenho um pensamento já doente, já problemático por mim mesmo, porque a doença está em mim, o problema está em mim. Quando outras inteligências se associam a isso também com problemas, é uma bola de neve, com certeza vai multiplicar muito mais ainda o meu problema patológico e espiritual também. Em off aqui, o Gesualdo falou assim, olha, uma pergunta dessa daqui, a gente ficaria o programa inteiro... Essa pergunta que eu acabei de fazer aqui é super importante, porque a tendência nossa no tratamento, Alexandre, a gente fala assim, ó, evite ambientes e pessoas, não é assim? Para você evitar uma pessoa que está desencarnada, que está tendo problema, você está querendo mudar, mas ele não quer, vamos dizer que o espírito não queira mudar, e ele vem te influenciar. Como é que você evita essa pessoa, sendo que você pode até evitar o seu vizinho que bate lá na sua casa e fala, ô João, vamos lá tomar uma na padaria, dá para evitar. Agora, e a pessoa que tem um certo acesso a você, um acesso moral, que já está acostumado, já sabe as tomadas de sintonia com você? Alta de Souza, espírito, falou através de Chico o seguinte, Zé, obsessor nenhum aguenta a nossa vida transformada. Nenhum. Porque eles são nossos irmãos, mais. Eles estão aí. Uma vez uma mulher procurou o Chico e disse, Chico, me livre do obsessor que eu não estou aguentando mais. Está aqui me obsediando, manda ele embora. Mas por que, minha irmã? Vocês precisam aprender juntos, não é por acaso que ele está junto de você. Aprendam juntos. Então, a influenciação existe, por isso a vigilância é importante. Você vigiar seus próprios atos, seus pensamentos, porque o discernimento é seu. A última palavra, se você vai para a biqueira ou para o bar, é sua. Mesmo que você esteja sendo influenciado, você é dono da sua vida. Então você cede se você quiser. Ô Gesualdo, eu queria aproveitar a oportunidade que você está aí e fazer uma pergunta, porque uma das dificuldades que eu tenho, às vezes, de compreender a espiritualidade, as doutrinas espirituais e o manejo no tratamento da dependência química é com uma questão de moralidade. Eu vou te explicar. Grandes espiritualistas, eles sempre procuram motivar as pessoas. Se você pegar São Francisco de Assis,
o Cristo, até Paulo de Tarso e tantos outros. Aí eles sempre, quando conversam, vão dar um retorno, é um retorno motivacional. Nunca é colocando, olha, você fez isso, então você tem que fazer aquilo, aquilo outro. Né? Então, às vezes, me parece que esse manejo, às vezes, ele é inadequado nesse sentido. Que às vezes, a mesma coisa falar para o José assim, olha, José, você na tua ativa, você bateu na tua mãe, gastou dinheiro, tirou o leite dos seus filhos para beber, olha quanto mal você fez. Então, agora, você tem que voltar teus olhos para isso, para aquilo. Então, eu penso que a espiritualidade, ela tem que ser uma ferramenta motivacional, não seria isso? Sim. Em vez de ela ser uma coisa para eu bato para depois querer trazer a pessoa? Eu entendo sua indagação, seu questionamento, Alexandre. Eu vejo assim, ó, quando nós falamos de influenciação espiritual do outro lado, isso causa espanto para nós porque nós não estamos acostumados. E como nós não enxergamos, não estudamos, não tem sonda, não tem aparelhagem para você... Então fica tudo na nossa imaginação. E algumas pessoas levam para o lado mais escuro, mais feio, aquilo que está no nosso imaginário, no sistema de crença, e tratam aquilo com um certo expurgo. A gente não incorpora. O ideal é a gente tratar o mundo espiritual de uma forma muito natural. Como você tem amigos aqui na Terra, você tem no mundo espiritual também. Você tem parentes, gente que gosta de você, simpatizantes, entendeu? Como tem pessoas também que querem aproveitar de você de alguma forma. Veja, a própria relação dos católicos, pelo menos com os santos, é uma relação familiar. É como se ele fosse da família da pessoa. Agora, né? O ideal seria o seguinte, ó, como aqui na Terra nós temos religiões de base, religiões de família tradicionais. Você é o quê? Eu sou espírita. E você? Eu sou católico. E você? Eu sou protestante. De família. Porque o bebum, o cachaceiro, ele não é espírita nem... Não é. Ele faz o sinal da cruz em todo lugar. Agora, quando você vai tratar uma pessoa dessa, você tem que usar. É burrice você não usar essa ferramenta atávica que é o quê? A religiosidade da pessoa para trazer espiritualidade. Isso, entendeu? Isso eu concordo em gênero. Você não pode meter rótulo ferramenta. Você não pode meter rótulo religioso. Por exemplo, o tratamento aqui é espírita. O tratamento aqui é protestante. É bobagem isso. Você tem que usar a espiritualidade do outro, do dependente, para... Você sabe por que eu falo isso, José? Porque a minha primeira internação, já faz algum tempo, foi numa evangélica. E, pô, eu fazia jejum porque eu era pecador, cara, e eu sofri pra caramba ouvindo essa coisa do laço, das coisas. E eu entrei com culpa e saí com culpa também, entendeu? Eu não estava querendo parar porque eu era portador de uma doença, eu queria parar de usar droga porque eu me sentia completamente inadequado. O que a gente tem que entender é que nós somos seres espirituais vivendo experiência humana e não o contrário. Né? Então, olha, a gente fala que a dependência química é física, mental, espiritual, social, não sei o que, não sei o que. Mas quem comanda tudo isso é o espírito. No fim, é o que vai ficar é o espírito. É o espírito. É ele que gerencia tudo isso. Né? Agora, o nome não importa. Pode chamar de mente, pode chamar de o que quiser, mas outros chamam de espíritos, mas é essa essência, é essa que domina tudo, que acaba gerenciando todos os meus comportamentos e emoções. Então, o self, a alma, o Atman, a essência humana, né? O foco inteligente que aglomera energia em torno de nós, segundo Kardec, né? Essa alma imortal, sobranceira, quando ela está encarnada, ela influencia altamente o corpo. As nossas dores espirituais, dores emocionais, se somatizam. O cérebro é plástico. E depois que você tem uma dor qualquer física, ela passa para o espírito também. Então é um jogo. Se você comprometeu a parte física com muita droga, não tem jeito, você criou um karma, você vai ter que purgar aquilo como se fosse um carnegão. Olha o nome que eu dei aqui, carnegão, aquela coisa antiga que minha mãe apertava. Entendeu? Então não adianta você querer fugir de um trabalho que você tem que fazer para você mesmo. Qual a relação que existe? No espiritismo existe a terapia desobsessiva, a terapia de passe, de imposição de mão, que não é salvacionista, a gente sabe. Não é porque nós somos mais esclarecidos, nem nada disso, né? Mas como é que funciona isso
desde o ponto físico até espiritual, passando pelo psicológico, social. Olha, José, só um minutinho para mim dar uma Dá pra privilegiada aqui. Você guarda a pergunta que está dentro do assunto aqui, mas nós temos que privilegiar aqui também os nossos ouvintes, né? Então, uma pergunta bem dentro do que eu estava falando da Ariana aqui, viu? Tá te mandando um abraço, Josualdo. Fantástica a tua colocação. Nosso amigo aqui, o Paulo Campos Dias, que está com um curso na internet, também está te mandando meu um abraço. Amigo, grande a Paloma professor. Ribeiro, Francisco, enfim, bastante apoio. A Jerusa, Elizabeth, o pessoal está mandando. E aqui a ouvinte Paula, ela diz o seguinte, o pai dela é alcoólatra, tem 60 anos, mora no Ceará, e ela esteve aqui em São Paulo para fazer um tratamento espiritual de alcoolismo, fez até uma cirurgia espiritual, mas mesmo assim ele voltou a beber. Né? Mesmo assim. E ela pede um retorno, né? E gostaria de ajudar ele, trazendo novamente para São Paulo. Ela quer trazer ele para ver se ajuda o pai, que ela está vendo o pai passar dificuldades. E que lugar que ela está? Ela está no Ceará. Então está perto lá do Paulo Campos, né? Paulo Campos Dias. Eu duvido que o Paulo Campos Dias vai ter esses milagres medicamentosos ou milagres religiosos. Que era porque essa coisa que... não é assim que se faz as coisas, está na cara, né? Tratar de dependência química não é um evento, é um processo a longo prazo. O NIDA, Instituto Nacional de Abuso de Droga Americano, que é o Vaticano do tratamento da dependência química no mundo, diz: o tratamento deverá ser a longo prazo. Porque é necessário modificar comportamento, modificar os princípios perispirituais, falando no jargão, no jargão espírita. Eu fiz uma pergunta para você não respondeu. Pois é. O tratamento da dependência química, por exemplo, no espiritismo, que é onde eu milito, mas pode servir também para qualquer religião, isso não tem a menor importância, é um tratamento onde se trata do ser integral, físico e mental e espiritual também. Não adianta você querer tratar também só do espiritual e esquecer como você falou aí, não há recuperação se não houver modificação. Sugere uma modificação do pior para o melhor. No Caminho da Luz, por exemplo, onde eu milito em Ermelino Matarazzo, nós temos o projeto Reviver, que é um trabalho de psicoterapia de grupo baseado nos 12 passos do AA, né? 12 passos de desobsessão? É uma autodesobsessão, né? Porque são passos de autoconhecimento e de busca do Deus interior. Então acaba sendo uma autodesobsessão, porque você mesmo pode se beneficiar disso, né? Então, assim, ele tem toda a assistência espiritual, se ele quiser, e ele também é encaminhado para participar das reuniões todas as segundas-feiras à noite, porque ele precisa realmente mudar. Não adianta nada a gente doutrinar o espírito, chamar, conversar com ele, orientá-lo que ele está no caminho errado também, e sendo infeliz da mesma forma, e até ele se conscientizar disso, se o outro continua fazendo a mesma coisa. Então é assim que a gente faz, né? Trata concomitantemente o dependente químico no aspecto físico, né? E mental dele, do comportamento, e também espiritual, que a gente sabe que existe a influenciação. Nossa, olha, muita. Eu aproveitando aqui, José, porque olha, tá um companheiro do Paraguai, está assistindo ao vivo, mandando aqui em espanhol, tá lá. Abraço daqui do Paraguai, mandando um abraço para nós, o Fabiano, muita gente gostando do tema, né? E tem uma pergunta aqui que vai bem ao encontro do que o Gesualdo falou. Não é de encontro A, não, né? Não é de, é ao. Encontro dele. Irmã em Jesus, gostaria de saber se o chá do Santo Daime deixa só com espíritos superiores. Adoro sua programação, obrigado. Então, olha que interessante a pergunta dela. Está falando que tem um seletor, né, que te conecta, que seria o caso do Daime, com alguma entidade superior. Não vejo assim, né? Você tem que aqui criar uma hipótese de trabalho, né? O Santo Daime, o que é? Você está usando uma droga alucinógena, tem as estimulantes, as depressivas e as alucinógenas. São plantas psicotrópicas que vão lá para o cérebro. E faz o quê? Desregula a qualidade do seu pensamento. Ao mesmo tempo, expande a sua mente. Ao mesmo tempo, rompem a barreira que separa a parte consciente da vigília para o inconsciente. Quando você entra no inconsciente, o que acontece? Você vê mundos, né? Você entra em estados, dentro do jargão da terminologia espírita, você fala estados anímicos de alma. Existe a mediunidade espirítica e a anímica. Sim, você entra num animismo, que é um animismo razoavelmente improdutivo. Você não precisa entrar em contato com o espírito, mas você entra em transe.
transe pessoal, autógeno, transe farmacógeno, transe por droga. E aquilo é terapêutico, porque faz uma liberação emocional também. A pessoa se cansa e limpa a aura dela. Seria essa a tese. Olha, eu queria aproveitar, Gisele, pegar vocês aqui, que está chegando aqui no término do programa, tem alguns minutos ainda, mas assim, a Ariana Moreira, ela pergunta se ela pede para vocês, se vocês conseguem diferenciar o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Você quer Tem falar? diferença? Uhum. Tem. Religiosidade tem a ver com religião, né? E religião é coisa do homem. Na verdade, Jesus, que foi o maior espírito que já passou pela Terra, não tinha religião nenhuma. Qual era a religião de Jesus? Nenhuma. Existiam religiões naquela época. E ele não se adaptou a nenhuma. Jesus não tinha religião. Usaram depois o nome dele para criarem o cristianismo. E espiritualidade é outra coisa, né? Religião é coisa do homem, né? Mas religiosidade é coisa... Eu conheço ateu cheio de espiritualidade. É de dentro para fora. Espiritualidade é de dentro para fora, é você se melhorar enquanto criatura humana. Espiritualidade é crescer de encontro a Deus. Isso. Eu vou agora falar uma coisa que eu acho importante pra caramba. Você sabe que a dependência química, o tratamento da dependência química, ele consegue nivelar as religiões, há um certo consenso. Você já notou isso? Uma vez eu liguei para um pastor conhecido, Carlos, ele tem alguns livros escritos, não vou dar o nome inteiro dele, e comecei a conversar. Eu falei, dá para você ir lá na rádio e tal? Ele falou, dá. Eu falei, só que é uma rádio espírita e você é protestante, né? Ele me saiu com essa coisa maravilhosa. Aí eu tive pensando, e é verdade. Ele falou assim, não, entre nós da dependência química, falou em latim, no auodium teologicum. Que olha, coisa linda. Então, evangélicos bem informados. Evangélicos bem informados, católicos bem informados, espíritas bem informados e até ateus bem informados trabalham com os 12 passos e têm a mesma visão por experiência, por setting, por experiência de atendimento. A Nora Volkov, que está entre as 10 mulheres mais importantes do mundo, que é presidente do Instituto Americano de Drogadição, aqui em São Paulo, eu fui na palestra dela, perguntaram para ela, e a religião, e a espiritualidade nas dependências químicas? Ela disse o seguinte, olha, eu sou uma mulher da ciência, mas como cientista eu posso dizer para vocês que a espiritualidade tem um papel fundamental no tratamento das dependências químicas no mundo inteiro. Todos os estudos que eu vejo são estudos positivos. Foi uma resposta que eu pensei ser bem adequada mesmo. Só, mas aqui eu preciso privilegiar aqui o ouvinte, gente. Olha, acendeu a luzinha. Não, mas já falta 2 minutos. Olha aqui. Pessoal de Jaci, a Conceição de Jaci, Minas Gerais, eles vão fazer um encontro. Obrigado. Espiritismo e drogas. Nos deu uma luz. Ela deixou o telefone aqui, nós precisamos ligar. Que ele vai lá. Nós precisamos ligar. Nelson Lemes, do Rio Grande do Sul. Gostaria de uma dica de alguma palestra específica sobre alcoolismo e espiritismo. Pode ser até aqui no Zap. Agora ele pegou, né? Fala aí do Festivose, fala do curso também. Falar de um lugar que a gente... Um minuto. Um lugar que a gente possa... Olha, Nelson, eu vou pesquisar aonde você pode encontrar, mas tem um Instituto Independa, você pode jogar Instituto Independa no Google, é um instituto especializado em dependência química que está disponibilizando várias palestras com vários autores. Pessoal do curso aí do Itaim Paulista, um abraço, um beijo para vocês. Nós estamos na 4ª aula e ontem, né, nós tivemos a inauguração do curso lá de psicanálise. O local é pequeno, cabe 40 pessoas, estava lotado, muito bom, né? Estamos iniciando aí. Nós estamos terminando o nosso programa. Gesualdo, está faltando 1 minuto. Prece e meditação é importante? 1 minutinho, está piscando. É essencial, porque a prece, quando ela é dita pelo coração, né? O seu perispírito, ele entra numa situação diferente, ele se dilata, ele fica mais receptivo de ajuda. Então a prece é muito importante. Eu costumo dizer que quando a gente faz prece, quando a gente ora, quando a gente reza de coração, a gente fala com Deus. Mas quando a gente medita, Ele nos dá as respostas. Obrigado, Gesualdo. Nós estamos terminando o nosso programa. Daqui a pouco, 17 horas, eu estarei lá no Grupo Moca. Grupo Moca de Alcoólicos Anônimos, fazendo uma temática, uma palestra. Ligue lá,
para saber onde é. 3315-9333. Grupo Moca. 3315